Salve, rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Abrindo a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, tivemos apenas o Botafogo jogando na terça-feira contra o Carabobo e o Botafogo venceu por 2-0. O jogo foi no Newton Santos, o Botafogo estava com vantagem com a sua torcida de jogar em casa, mas sofreu muito. O Botafogo foi superior, o Botafogo criou bastante. O time do Carabobo não é bom assim, não é nem bobo assim, não querendo fazer trocadilho, mas não é um time bom, não é um time que se defende bem, que ataca bem. O Carabobo teve apenas 2 finalizações no gol e o Botafogo teve 7 finalizações no gol. Se eu não me engano, o Carabobo tem acho que 6 chutes no gol, 6 chutes e 2 no gol, e o Botafogo teve 18 finalizações e apenas 7 foram para o gol. Então o Botafogo desperdiçou muitas chances. O Mastriani teve várias e várias chances e perdeu todas elas. Às vezes tomava decisões ruins, às vezes finalizava muito mal, mas o Botafogo criou muito, foi bem superior, mas ficou devendo muito. Os gols saíram apenas no segundo tempo e no final, nos 43 minutos, Patrick de Paula, numa falta frontal, ele chuta bem, chuta forte, conta com um desvio, não sei se foi na barreira, se foi no meio do caminho ali, se eu não me engano, acho que é na barreira, bate no pé do zagueiro ali, do jogador que estava na barreira, tira do goleiro e sai o primeiro gol do Botafogo. E o segundo gol já sai no final do jogo, no último minuto ali, o juiz tinha dado acho que 8 de acréscimo, já estava nos 98, e aí o Botafogo vem pela direita, o Savarino recebe a bola, tem a dividida com o zagueiro. Eu tive até a impressão que o zagueiro fez um pênalti, que ele empurra o Savarino ali. Não sei se seria pênalti, se caso o juiz marcasse assim. Não sei se ia ser pênalti, se era lance de jogo. Mas a bola sobra para o Matheus Martins, que invade a área, chuta forte, um belo chute dele também, como deve ser dentro da área, né? Aquele chute forte, alto, para tirar do goleiro. Marca o segundo gol do Botafogo. O Botafogo vence a primeira na Libertadores, mas precisa dar um jeito nessa questão das finalizações, porque perdeu muitas finalizações ontem e jogando no Newton Santos, isso não é normal, mas o Botafogo consegue vencer a primeira na Libertadores, dá uma respirada, tomara que seja uma chave de virada para o Botafogo agora engatar na Libertadores. Nos jogos de quarta-feira tivemos Nacional e Bahia lá no Uruguai e o Bahia conseguiu um triunfo de 1-0 muito importante. Um jogo muito difícil, jogo lá em Montevidéu, no estádio do Nacional, é um estádio muito junto assim, a arquibancada fica muito perto, a torcida fica muito próxima, então era um jogo muito difícil para o Bahia por ser lá em Montevidéu. E o primeiro tempo foi o que se esperava. Jogo truncado, muito difícil, poucas oportunidades, até para os dois lados. O Bahia se comportou muito bem defensivamente. E o primeiro tempo muito fechado, muito truncado, de poucas oportunidades. Segundo tempo, aí parece que as equipes voltam mais tranquilas, mais sabendo lidar com o adversário, e o jogo volta muito mais aberto, com muita mais chances, as duas equipes criando bastante, o goleiro do Nacional fazendo boas defesas, o goleiro do Bahia fazendo boas defesas, até que aí nos 19 minutos o Bahia sai numa arrancada, vem para o contra-ataque, a bola rebate no zagueiro e sobra para o Eric Pulga dar uma chapada linda, maravilhosa chapada que o Eric Pulga fez, fazendo o gol do Bahia, um lindo gol. E aí o jogo continua aberto ainda, o Bahia tem a chance de fazer o segundo, o Nacional tem a chance de empatar, mas o Bahia consegue esse triunfo importantíssimo no Uruguai, e agora o Bahia tem 4 pontos, consegue ficar firme no grupo vivo com essa vitória, esperando o próximo
adversário, um triunfo enorme do Bahia lá no Uruguai. Também na quarta-feira tivemos Flamengo e Central Córdoba no Maracanã e o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, um resultado surpreendente. A gente confesso que eu não esperava, acho que ninguém esperava essa derrota do Flamengo, ainda mais jogando no Maracanã. E o Flamengo é surpreendido pelo Central Córdoba, que fez um jogo muito ligeiro contra o Flamengo. Deixou o Flamengo ter mais posse de bola, deixou o Flamengo ter aquele controle, aquele estilo de jogo que o Flamengo gosta de ter, esse Flamengo do Felipe Luiz, né? Flamengo que toca bola, cria bastante, mas o Flamengo não acertava muito bem as finalizações. E aí o Central Córdoba aproveitava as escapadas, os contra-ataques rápidos e chegava com perigo, até que nos 20 minutos o Central Córdoba vai para a área e aí o Léo Ortiz põe a mão na bola. É um lance meio juvenil ali do Léo Ortiz, assim, não sei porque, acho reflexo, sei lá, não dá para saber. E ele acaba colocando a mão na bola, o juiz não marca na hora, o VAR chama muito bem, e aí no VAR o juiz percebe e marca corretamente o pênalti, e Leonardo Heredia faz 1-0 para o Central Córdoba. O Flamengo continua melhor, o Flamengo continua indo para cima, mas não era o dia do Flamengo. O Flamengo não conseguia finalizar bem. Quando conseguia a finalização, o goleiro defendia, ou a bola alguém tirava, a bola passava perto, e o Flamengo sofria muito. E aí nos 44, no final do primeiro tempo, o Central Córdoba tem uma falta pela esquerda, tem o cruzamento e José Florentin vem por trás de toda a defesa do Flamengo e sobe livre sozinho para fazer 2-0 para o Central Córdoba, numa jogada muito bem ensaiada ali, numa cobrança de falta muito bem ensaiada. Um jogador vem, finge que vai cruzar, mas não cruza, o outro vem e o Florentino veio por trás, livre assim, ninguém percebeu a movimentação dele, uma movimentação muito bonita ali, uma jogada muito bem trabalhada, provavelmente é bem ensaiada essa jogada, e ele sobe livre de cabeça, uma bela cabeçada para fazer 2-0. E aí no segundo tempo o Flamengo vem com aquele senso de urgência, mas muito desorganizado. O Flamengo ia para cima, mas ia para cima mais no desespero do que naquela tentativa de fazer gol, tomando muitas decisões erradas. E aí nos 15 minutos o Flamengo tem uma falta pela direita e o De La Cruz faz o gol do Flamengo. Eu não sei, eu tive a impressão de que o goleiro deu uma falhada, não sei se o goleiro falhou, se a bola foi muito rente ali da trave mesmo, mas vamos deixar o mérito para o De La Cruz, que bateu muito bem a falta, fez um belo gol de falta. O Flamengo volta para o jogo, o Flamengo tem as chances de tentar empatar o jogo, mas não consegue. No final do jogo, se eu não me engano, é o Bruno Henrique que ele dá um peixinho ali e acaba acertando a trave, um lance incrível, era o gol do empate ali, e a bola pega na trave, não era o dia do Flamengo, e aí o Flamengo fica com essa derrota. Flamengo 1, Central Córdoba 2, um resultado surpreendente, mas apenas a segunda rodada. O Flamengo tem mais jogos aí para tentar se recuperar nessa Libertadores. Encerrando a rodada de quarta-feira, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram no Allianz Parque e o Palmeiras venceu por 1-0, num jogo onde o Palmeiras teve o controle do jogo, controlou o Cerro Porteño, mas o Palmeiras ficou devendo muito. Faltou criatividade, faltou acelerar em alguns minutos, faltou fazer mais tabelas, faltou muita coisa para o Palmeiras, mas o Palmeiras consegue uma vitória importantíssima. Palmeiras teve boas chances, ficava forçando o jogo muito pela direita, aí depois que não dava, ficava só pela esquerda. O Palmeiras tem que saber diversificar, não ficar 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. O Palmeiras tem que saber utilizar essas movimentações dos seus jogadores. O Cerro Porteño teve algumas chances, mas finalizou mais de fora da área, assim, uns chutes de longa distância que acabou não sendo muito perigoso. O Everton acabou sendo seguro nas defesas que precisou fazer.
E aí, nos 30 minutos ali do primeiro tempo, o Palmeiras começa a melhorar, começa a triangular mais, o Estevão troca de posição com o Facundo, o Felipe Anderson fica trocando de posição com o Estevão também, então a marcação do Cerro Porteño começa a ficar perdida, o Richard Rios começa a aparecer também no jogo, a invadir mais a linha de fundo, a fazer mais infiltrações, e aí nos 41 minutos o Murilo faz um lindo passe para o Facundo Torres, um passe em profundidade pela direita ali, um lindo passe do Murilo pela esquerda, perdão. O Murilo dá um passe, para quem não percebeu, o Murilo, antes dele dar o passe, ele olha para frente e ele aponta para onde ele vai tocar, ele faz o movimento para o Facundo, e aí ele já toca, o Facundo entende muito bem, recebe a bola, cruza na área, a bola passa por toda a área e o Felipe Anderson aparece livre na direita, toca para trás, e aí o Richard Rios faz o gol do Palmeiras, fez a sua comemoração polêmica, desnecessário, acho que no momento desnecessário o Richard Rios fez isso, eu acredito que nem precisava ter feito em nenhum momento, mas não era o momento do Richard Rios tomar essa atitude de fazer o sinal de silêncio para a torcida, acho que era o momento de comemorar, de tentar trazer a torcida de volta, de tentar criar aquela harmonia entre o time dentro de campo e a torcida na arquibancada, enfim, mas depois ele se desculpou, ele reconheceu o erro. A torcida do Palmeiras também tem que entender que nem toda hora vai dar certo, tem que ter paciência, o time está em reformulação, mas o Richard Rios fez o gol, e aí no segundo tempo o Palmeiras volta bem melhor, o Palmeiras entende que se ficar se movimentando ali vai confundir a defesa do Cerro, e aí o Palmeiras faz isso no segundo tempo, até que sai o gol do Vitor Roque, mas estava impedido. Eu fiquei até em dúvida mesmo se estava impedido, porque não achei que as linhas foram bem traçadas ali, não tive uma outra visão, não consegui, mas gol do Palmeiras foi anulado, seria o primeiro gol do Vitor Roque. O Palmeiras deu uma baixada de intensidade no jogo também, eu acredito que por causa do cansaço, o Palmeiras deu uma baixada, o Cerro Porteño tentou começar a agredir mais o Palmeiras, mas ainda continuava finalizando de longe e sem perigo para o Palmeiras. E aí, o Palmeiras no final do jogo tem grandes chances com o Flaco Lopes e ele perde 2 gols incríveis. Os 2 gols que o Flaco Lopes perdeu não dá para perder assim. Um gol que ele sai na arrancada cara a cara com o goleiro ele chuta forte, mas vai muito alto. Tudo bem que o Gatito ainda consegue desviar a bola, defender, a bola pega no travessão. E o segundo gol, que é o passe lindo do Estevão por cima de cavadinha, e ele corta o zagueiro, só que ele abaixa a cabeça e chuta em cima do Gatito Fernandes. Não pode fazer isso, ele tem que ter a cabeça mais erguida para fazer o gol, mas o Palmeiras fica com a vitória em cima do Cerro Porteño por 1-0, mantém o 100% ainda na Libertadores, e o Palmeiras continua líder do grupo, mantendo o 100% na Libertadores. E encerrando a rodada na quinta-feira, tivemos Internacional e Atlético Nacional no Beira-Rio, e o Inter venceu por 3-0 num jogo iluminado de Alan Patrick fazendo os 3 gols do Internacional. Um jogo que começou muito aberto, as duas equipes criando bastante. O Atlético Nacional estava forçando alguns erros da defesa do Inter, mas não aproveitava as chances, conseguiu roubar algumas bolas ali na defesa do Inter, né? E conseguiu chegar na área, mas não aproveitou as chances. O Inter também teve algumas grandes chances. O Wesley teve um chute que o goleiro defendeu, depois tem uma cabeçada no escanteio que o jogador do Inter cabeceia, a bola vai na trave. Então, primeiro tempo muito agitado, primeiro tempo muito bom, mas ficou no 0-0. E aí, no segundo tempo, o Inter volta melhor, vai para cima, e nos 5 minutos o Wesley sofre pênalti e Alan Patrick abre o placar fazendo seu primeiro gol no jogo. E aí, o jogo fica pegado, o Atlético Nacional tenta empatar, o Inter tenta fazer o segundo, até que nos 25, 26 minutos
Marino como que é? Inestrosa dá um carrinho por trás, um carrinho muito feio. O juiz só deu amarelo, foi pro VAR e expulsou corretamente. Para mim, foi expulso corretamente. Ele deu um carrinho na lateral, sem necessidade. Ele vai por trás, dá uma tesoura muito forte ali. Foi expulso corretamente. E aí o Inter aproveita que tem um jogador a mais, continua indo para cima. E aí nos 37 minutos, outro pênalti para o Inter e Alan Patrick bate e faz o segundo gol do Inter. E aí o Inter vai controlando o jogo, vai tendo a posse de bola e nos 43 minutos, numa escapada pela direita, o Alan Patrick recebe a bola dentro da área e faz o terceiro gol dele no jogo e o terceiro gol do Inter, garantindo mais uma vitória e ficando na primeira colocação do grupo. Uma vitória muito importante do Inter, mostrando superioridade, um time que está muito bem nessa temporada de 2025. Tivemos também São Paulo e Alianza Lima no Morumbis e o São Paulo acabou empatando em 2-2, um empate muito amargo para o tricolor paulista. Primeiro tempo, o São Paulo foi superior, o São Paulo tinha as maiores chances, era muito mais perigoso, mas tinha muitas dificuldades de conseguir fazer o gol, errava muitas finalizações, muitas decisões erradas também no último terço do campo. Caleri numa noite não muito inspirada, errando muitas chances, errando toque, errando domínio, errando chute. E aí o São Paulo começou a ficar muito nervoso, mas começou a criar, mas começou a ficar mais perigoso. E aí, nos 30 minutos, Ferreirinha faz uma bela jogada, aos 32 minutos ali, o Ferreirinha faz uma bela jogada pela esquerda, vai para cima da marcação, faz um lindo drible, invade a área sozinho, chuta, conta com o desvio e faz o primeiro gol do São Paulo, acalmando assim o time e a torcida, que também já está ficando muito impaciente com o time. E numa bela jogada do Ferreirinha, numa jogada individual, chamou a responsabilidade e fez o primeiro gol do São Paulo. E aí o São Paulo ficou mais tranquilo, o São Paulo começou a ter mais ações com finalizações boas, a chegar mais perigoso na área do Alianza Lima. E aí nos 37 minutos, uma jogada pela esquerda, Marcos Antônio cruza e o Ferreirinha de cabeça faz 2-0 para o São Paulo. E aí no segundo tempo, São Paulo dá uma baixada de intensidade, controla o jogo, mas não era muito ofensivo. São Paulo não agrediu a Alianza Lima, ficava só mais controlando a posse de bola, até que o Alianza Lima começou a gostar da partida. E aí nos 21 minutos, numa bela triangulação, Eric Castilho aparece livre na área e diminui o placar para o Alianza Lima. E aí o Alianza Lima cresce na partida, o São Paulo sente muito gol, o São Paulo se perde no jogo e o Alianza Lima toma conta da partida e o Alianza Lima começa a jogar muito pela esquerda. E aí nos 31 minutos, num cruzamento, Kevin Quevedo pega meio de canela ali numa puxeta, numa tentativa de bicicleta, ele acaba pegando de canela, mas acaba fazendo o gol de empate do Alianza Lima. Nisso, São Paulo tenta acordar para a partida, mas já era muito tarde. São Paulo volta a ficar nervoso, São Paulo volta a fazer ações ineficientes, chega naquele desespero na área, e aí o Caleri tem a grande chance de fazer o terceiro gol de São Paulo e acerta a trave ali, quase na forquilha, né, entre o travessão e a trave, e a bola vai para fora, e o São Paulo acaba ficando com esse empate amargo, abriu 2-0 e acabou tomando os 2 gols do Alianza Lima, um empate muito amargo para o tricolor paulista. Também tinha o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza lá no Chile, mas por questões de segurança o jogo acabou sendo cancelado, muita confusão do lado de fora do estádio, confronto da polícia chilena com os próprios torcedores chilenos, então o jogo acabou sendo cancelado, foi paralisado, tentaram voltar, mas viram que não tinha condições de voltar, e o jogo cancelado por motivos
de segurança. Infelizmente, 2 torcedores chilenos acabaram morrendo nesse tumulto, e aí o jogo, infelizmente, acabou ficando marcado por essas questões. Meus pêsames ao pessoal do Chile aí, peço que que o pessoal da Conmebol tome alguma atitude, Conmebol toma alguma atitude séria, porque o que aconteceu ontem pode acontecer de novo e é muito triste o que aconteceu. Então, esse foi o resumo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Palmeiras mantendo o 100%, Flamengo tropeçando, o Inter jogando bem, ganhando, o Bahia conseguindo um triunfo enorme no Uruguai. E essa foi a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa os comentários do que você achou sobre essa rodada, compartilha, me segue lá no Instagram para ter mais informações, mais conteúdos também. Lá estou postando bastante Reels também. Vamos programar mais Reels e vamos esperar a terceira rodada. A fase de grupos da Libertadores já vai criando aquela forma, já vamos tendo uma noção dos times que estão tendo melhores desempenhos e quem está precisando já começar a correr atrás do resultado. Vamos esperar a terceira rodada e até o próximo resumo. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos e tamo junto!